tempo para que eu não venha ultrapassar os limites e porque tem outras apresentações, né? Pode assim não, né? Pronto. Obrigado. Prazer, meu nome é José Williams, sou da cidade de Escada, estou no quarto período ainda do curso de Direito da Faculdade Novo Horizonte, aqui de Vitória. E o meu artigo, ele trata, como a senhora bem já falou, sobre uma simplificação do sistema tributário como um método de combater a desigualdade social. O meu ponto central do meu artigo, ele tem dois, como o próprio tema já vem logo dizendo, é a desigualdade social e a reforma tributária, o qual são dois temas que estão sempre constantes em debates, por mais que não em debates técnicos, mas em debates políticos. Normalmente eles se encontram mais ali, porque são dois temas que são muito apaixonantes. Então eu me pus a estudar melhor. Então a metodologia a qual eu utilizei são a qualitativa e a quantitativa, tendo os dois como fonte de bibliografia, livros e também informações do próprio governo. Então, a princípio, no meu artigo, eu quis logo me debruçar a respeito da desigualdade social. Porque o que nós vemos é com relação literalmente à paixão. A paixão é tão forte em relação ao Brasil, porque nós chegamos a confundir essa questão de desigualdade social, o que realmente é, o que essa luta contra a desigualdade social, o que realmente significa. Então eu fui ali me desbruçando, olhei muito a literatura de Emmanuel Kant, pelo fato dele falar muito sobre as bases sobre a dignidade da pessoa humana. E assim também me debruçou sobre outros autores, como o próprio Aristóteles. E nessa questão eu comecei a observar em que a desigualdade social ela é algo em que ela não pode ser eliminada. Como a gente vê em muitos discursos políticos e muita coisa acontece em eleições, a gente vê que eles falam muito sobre essa questão de desigualdade social. Não, nós vamos acabar com a desigualdade social. E isso é uma forma de burlar, ou melhor dizendo, de enganar o eleitor para conseguir votos. Porque em si a desigualdade social ela não pode ser, com todas aqui as letras, ela não pode ser eliminada. Porque a desigualdade social, ela, em parte, ela consegue ter um pouco de justiça. Por quê? Quando eu falo em relação a isso, não estou aqui favorecendo que algo deve continuar de forma tão degradante. Mas o que eu falo é com relação a um exemplo bem básico. Eu tenho dois funcionários, vamos dizer que eu sou um empresário, tenho dois funcionários em minha empresa, sendo que um funcionário ele chega a produzir dez peças por dia e com uma enorme qualidade e com um maior desempenho. E ele sempre está pensando algo novo e inovando. E eu tenho outro funcionário, vamos chamar funcionário 2, ele me produz apenas 5 peças, o qual a todo momento está reclamando e qual a todo tempo está tentando burlar e tentar de forma trapaceira conseguir vantagens da minha empresa. Então, consequentemente, eu tenho que não privilegiar, mas é, estimular aqueles que mais me dão renda. Ou seja, seria injusto se eu desse a esses dois o mesmo salário. Então, se eu fosse igualitar e dar a mesma porcentagem de salário aos dois, eu estaria cometendo algo injusto. Sendo que um tem maior dedicação e maior qualidade e o outro menos qualidade e menos dedicação. Então, a desigualdade, ela funciona assim. Mas a luta contra a desigualdade social, ela não se restringe a esse exemplo que eu literalmente aqui apresentei. A luta contra a desigualdade social, ela é mais uma luta contra a dignidade da pessoa humana do que literalmente a desigualdade. Por quê? O que ela tenta impedir é a escassez de certos grupos ou de certas classes sociais. O que eu quero me referir a isso? O que a luta contra a desigualdade social ela tem como base é a dignidade da pessoa humana. Ou seja, o inciso 3 do artigo 1 da Constituição Federal. Porque o que ela quer?
ela quer garantir em que todas as pessoas tenham um mínimo existencial. Ou seja, por mais que aquela pessoa realmente tenha um bilionário, tenha um milionário, tem aquelas classe média, mas que aquele que a classe média ela possa ter uma condição de que não venha a ser vendida, ou como posso dizer, em que a própria Constituição diz que o rico, ele, por mais que seja rico, mas ele não tenha o poder de comprar uma outra pessoa. Ele não venha ter esse poder de compra. Então a luta contra a desigualdade social, a princípio, ele tem essa base. Ela quer, literalmente, levantar esse parâmetro em que nós estamos, em que muitos se encontram em situação de escassez tão grande e que não conseguem ter uma alimentação normal, ou seja, três vezes a alimentação do dia. Então, ela tenta quebrar esse paradigma. Ela tenta fazer com que essas pessoas tenham um mínimo para a sua dignidade, um mínimo existencial. Ou seja, tenham um salário um qual realmente funcione, conforme está na Constituição, que garanta lazer, saúde, educação e outros demais itens para a dignidade da pessoa humana. Então eu fui me desbroçando e eu comecei também a querer saber com relação à carga tributária. É perfeitamente normal em nossa sociedade falar muito sobre essa questão. Não, o Brasil tem uma carga tributária alta, o Brasil tem uma carga tributária alta, tem a carga tributária alta. E eu quis saber se esse discurso realmente condiz com os fatos apresentados tanto pelo governo e assim por outros órgãos internacionais. Queria ver se realmente isso se concretizava. E como forma eu fui ver, a gente tem sempre que analisar a questão do PIB brasileiro. Até onde a nossa carga tributária ela chega com relação ao PIB, porque literalmente carga tributária ela tem essa relação. Então, como fui vendo, o Brasil, a sua riqueza, 34% do seu PIB é com relação a essa carga tributária, a essa tributação do governo, em relacionando impostos, taxas e entre outras contribuições e entre outras formas de tributação do governo. Então, 34% do PIB brasileiro é com relação, aproximado, é com relação à forma de tributação. Ou seja, é um alto. Se é grande, para a gente comparar se isso é alto ou baixo, devemos nos fazer uma comparação com outros países. Ou seja, devemos pegar esse 34% do PIB e comparar com outros países. A forma de comparação é muito problemática porque a gente sai nem os países eles não são iguais, como eu tenho aqui falado, não há essa igualdade, mas pode haver semelhança. Então, o que eu quis ali observar foi que o Brasil, ele comparando a outros países, como, claro, não podemos pegar assim, mas em questão econômica, comparando aos Estados Unidos e a outros países, ele tem uma forma de tributação maior do que outros países, em que se encontram em situações econômicas bem maiores do que a nossa, em que poderia tributar a sua população bem mais do que a nossa. E o outro problema ao qual me desbrucei foi a questão não somente de se essa carga tributária era alta, mas aonde ela mais se encontrava. E aqui não foi uma surpresa minha, mas informa sim, porque o que eu me deparei foi que o Brasil ele possui uma carga tributária em que alavanca essa desigualdade social, porque ele se concentra mais na questão de consumo, em vez de propriedade e renda. Então, se nós formos pegar, hoje aproximadamente nós temos mais de 200 milhões de brasileiros, sendo que ali todos consomem e praticamente todos vão lá no supermercado e compram um alimento, normalmente com um preço semelhante. Então todos ali atribuem aquele preço ali o mesmo valor, mas sendo que cada um não tem a mesma condição econômica para atribuir aquele mesmo valor. Então ali nessa forma de consumo, muitos pagam muito mais. Foi aonde eu entendi a questão onde dizem que quem tem menos paga mais e quem tem mais paga menos.
foi onde literalmente cheguei a ter essa compreensão. Foi quando eu olhei que se eu vou tributar mais forte em consumo, não é que quem vai consumir mais ou quem consome menos, mas tem um produto em que há a porcentagem e todos vão atribuir o mesmo valor àquela porcentagem, chamados impostos indiretos. Então, os impostos indiretos eles são muito fortes no consumo. E isso dificulta muito, porque tanto eu que tenho um salário mínimo, compro um pacote de feijão por R$ 6, vamos dizer que outro bilionário também compra o mesmo pacote por R$ 6. Então, tanto eu pago, vamos dizer, 5% em um tributo, ele também paga 5% no mesmo tributo. Mas em consideração que esse 5% para mim irá pesar muito mais forte em compensação para ele. Então, essa forma foi muito bem esquematizado. E há uma complexidade tão grande em que eu olhei e disse assim, olha, é preciso há uma simplificação. Houve propostas o qual tentou fazer essa simplificação. A proposta, a PEC 45, tentou unir dois impostos, o PIS e o COFINS, tentou fazer essa união, mas só que, para mim, essa união ainda não chega a solucionar. Por mais que alguns, claro, ainda sou um estudante, não tenho essa capacidade tão alta assim de análise, mas ela não tem essa questão de realmente fazer clareza das coisas. Porque ainda aquele que está pagando no consumo, ele ainda está de forma ingênua imaginando uma coisa qual não existe. Ele ainda não sabe que está pagando aquilo tudo por aquele imposto. Por mais que ele pegue a nota fiscal, muitos pegam a nota fiscal e não têm consciência do que realmente ali está sendo. Porque há essa questão de porcentagem e muitos não têm essa questão da educação, da cultura jurídica no seu cotidiano. Eles não conseguem observar, muitos nem, quando vai comprar remédio, nem sequer lê bula, quanto mais vai ler questão de tributação, que isso se torna algo tão longe. Se para ele tomar um remédio que vai fazer mal, literalmente a ele por dentro, ele não quer ler uma bula, ele vai ler questão de tributação? Não vai. Não vai. Então, já que temos um país tão leigo em cultura jurídica, é preciso, de forma urgente, simplificar essa tributação. Os impostos indiretos eles se tornam praticamente uma bomba, ou melhor dizendo, um veneno para a população. Porque eles ali pagam, não tem noção nenhuma sobre o que está acontecendo, e quando chega um discurso político dizendo não, vamos acabar com a desigualdade social, vamos fazer isso e aquilo, eles caem muitas vezes nesse discurso, o qual só faz aumentar a desigualdade. Porque quando chega lá no poder, o que ele vem a fazer é alimentar mais um processo o qual já está em continuação extravagante. Então, eu me propus a fazer dois tipos de correção de simplificação da tributação. Ou seja, o IPI. O IPI ele tem que ser de uma forma, claro, que precisa ser analisado, mas de uma forma de tributação mais clara. Porque hoje, claro, a questão do mercado ele é muito flexível, então possibilita ao presidente essa flexibilidade também no IPI. Mas ele precisa estar de forma mais clara para o consumidor, já que praticamente ele quem paga o final do consumo. Porque como é uma prática não normativa, mas uma prática comercial, em que as empresas atribuem ali nos produtos os impostos e o consumidor final vem a pagar os impostos e não a própria empresa em si, mas sim o consumidor final, isso dificulta. E isso bota uma questão muito... uma pergunta muito clara, dizendo assim, olha, já que a empresa em si ela vai passar essa tributação para o próximo, será que a forma de ela fazer esse cálculo, será que ela vai ter o mesmo cuidado se ela fosse pagar? É uma pergunta muito grande. Será que ela vai ter o cuidado de fazer a contabilidade bem certinho, justo que ela não vai pagar? Ela só vai praticamente repassar no produto? E ali o consumidor final, que é aquele que vai literalmente pagar o produto, ele não tem essa força em si
Isso bota muita questão. Conforme fica muito camuflado e muito complexo a tributação e o consumo fica dessa forma, o medo é que a população, ainda de pagar toda a forma que já é alta, conforme a eles, se estiver pagando de forma injusta. Ou seja, se ele estiver, em vez de pagar, vamos aqui supor, em vez de pagar R$ 5 de tributação em determinado produto, ele estiver pagando 7 por um erro de cálculo produzido da empresa. Justo que ela não vai ter tanto cuidado, já que ela só vai realmente repassar a questão da tributação. Então, essa simplificação, ela praticamente se torna gritante. Cada dia, isso vai se tornando gritante. E conforme nós vamos percebendo, hoje a cultura jurídica ela se torna bem mais presente na sociedade do que antigamente. E isso irá desencadear em uma reforma tributária muito mais consciente, se assim tivermos uma consciência jurídica maior, uma simplificação, uma clareza na questão da tributação. Essa aqui é a minha apresentação e agradeço a oportunidade.